Agora entraremos na unidade 2 de estudos disciplinares com o tema História do Pensamento Econômico Brasileiro. Começaremos então essa aula apresentando um outro texto, Industrialização na visão de Celso Furtado. Então o texto ele vai abordar o pensamento do Celso Furtado sobre a industrialização nas economias subdesenvolvidas. Então, continuando, economias subdesenvolvidas são as economias que ele está analisando, que são as economias latino-americanas. Então ele vai mostrar as fases históricas do processo de industrialização. Então esse processo de industrialização é dado por fases demarcadas e caracteristicamente diferentes. O pano de fundo vai ser o desenvolvimento industrial do Brasil e da América Latina. Então está circunscrito a essa região. O processo de industrialização em países periféricos e com heterogeneidade social e dependência das exportações de produtos primários. Então a ideia é o quê? É mostrar que os países subdesenvolvidos ou periféricos e os países que conseguiram fazer a industrialização se deram numa base de uma sociedade não necessariamente igualitária ou com o que a gente poderia chamar de heterogeneidade social e necessariamente são pautadas pelo grande desenvolvimento e especialização dos produtos primários. Industrialização e desenvolvimento econômico. Então, o desenvolvimento industrial, na teoria cepalina e também de Celso Furtado, tem papel central a industrialização. Então, uma das formas de conseguir desenvolvimento econômico ou de superar a condição de subdesenvolvimento continua sendo para o Celso Furtado, ao longo de toda a sua trajetória, o papel importante do processo de industrialização de uma economia. Então, no texto, a preocupação vai ser apresentar esse processo histórico, que deu do desenvolvimento industrial e mostrar quais que são essas especificidades, características dessas economias que necessariamente têm uma estrutura social não homogênea. Então, a base para essa periodização são algumas das principais obras do Celso Furtado. Então, é Teoria e Política do Desenvolvimento Econômico, de 1967, Formação Econômica do Brasil, de 1959, e Formação Econômica da América Latina, de 1969. Então, essas três obras são que vão mostrar o caminho teórico e a análise histórica do Celso Furtado dessa condição da industrialização nos países subdesenvolvidos. Então, nessa leitura do Celso Furtado, a gente pode caracterizar fases históricas da industrialização. E, necessariamente, a gente pode colocar em três principais fases. Então, no caso das economias latino-americanas, você tem uma primeira fase, que é uma industrialização puxada pela diversificação da procura global, ou pela expansão principalmente das exportações primárias. Então as economias elas vão dinamizando ou vão desenvolvendo o seu comércio desses produtos primários e o excedente que é criado com isso cada vez mais é canalizado para uma diversificação dos produtos que a gente vai chamar da procura global do consumo dessas economias. Então uma primeira fase de impulso da industrialização é dado por esse parâmetro. A segunda fase é o que a gente vai chamar, ou classicamente é chamado, não só por Celso Furtado, mas por outros autores, de industrialização por substituição de importações. Então, nesse caso, é uma fase da industrialização onde você começa a produzir internamente produtos que antes você comprava de fora, ou que se importava de outras economias. E a terceira fase, ampliação das bases do sistema industrial pela ação do Estado. Então, o Estado desses países começa a canalizar os recursos, o excedente social, para montar um sistema industrial, ou dar as bases para que a indústria seja o que a gente poderia chamar de propulsor das mudanças econômicas do país. Então, o resultado do processo de industrialização, quando atinge essa terceira fase, é a fase mais complexa que você pode ter da industrialização de uma economia. Então, a gente vai ver que no caso da latino-americana, as principais economias passaram por esses dados estágios ou fases. Então, caracterizando a primeira forma, que é a industrialização induzida
pelas exportações. O que isso quer dizer? Como os países são necessariamente produtores de matérias-primas, o que a gente vai chamar de produtos primários exportadores, necessariamente você tem, toda vez que esses produtos têm um grande alcance ou conseguem desenvolver o comércio internacional desses países, eles conseguem o quê? Conseguem recursos para conseguir comprar produtos que não necessariamente ele produz. Então, no caso dessa relação entre centro e periferia, como a gente está caracterizando na teoria de Celso Furtado, os países periféricos vão comprar os produtos industrializados dos países centrais que necessariamente já têm uma industrialização. Então, o que vai acontecer? Quando tem perturbações econômicas, principalmente nas crises internacionais, e um fato importante foi a crise de 29, a gente vê que começa a se gestar uma industrialização nesses países periféricos, principalmente porque essa procura global vai aumentar muito quando se aumenta esses excedentes sociais que vão se acumulando pelo esse comércio internacional. Então, essa industrialização necessariamente vai se pautar em alguns produtos que têm pouca base tecnológica e que podem ser produzidos internamente. Então, ainda a quantidade ou a maioria dos produtos manufaturados ainda são importados, mas parte dele começa a ser o quê? Produzido internamente, principalmente por causa desse aumento da renda puxada pelas exportações. Então, você tem a especialização, ele se aprofunda na procura de matérias-primas mundiais, e isso vai levando com que a própria dinâmica do comércio internacional entre os países periféricos e centrais vai se dinamizando. Então, ocorre um aumento da produtividade de renda da economia. Então, os países mesmo periféricos com produção primária exportadora cada vez mais começam a produzir esses produtos com uma maior produtividade. Esse aumento de produtividade vai levar a um crescimento da renda. E esse crescimento da renda é que vai levar a esse aumento da procura por produtos manufaturados. Então, se a gente pensar no caso brasileiro, você tem um aumento da produção de café, os cafeicultores ou todas as pessoas ligadas à produção do café vão crescer a renda delas, e ao mesmo tempo elas vão ter necessidade de outros produtos. Então, com essa maior renda, eles têm condições de comprar ou de fazer, de se inserir nesse círculo do consumo. Então, esse aumento da procura global, num primeiro momento, o mercado vai ser abastecido pelas importações. Mas, ao longo do tempo, vai se gestando o quê? Dependendo de como a atividade exportadora ela está caracterizada, ela vai dar espaços para você começar a gestar esse primeiro impulso industrial. Então, é o que a gente vai chamar de início do processo industrial. Então, a própria dinâmica da economia primária exportadora vai levar ao primeiro impulso da industrialização, principalmente pela canalização de recursos, e quando você pega o excedente social e começa a repartir ele em diferentes formas de produção. Então, razões para o impulso industrial no caso do Brasil. A gente poderia falar o aumento da produtividade média da economia, então vai aumentando a produtividade média pelo próprio desenvolvimento do comércio internacional, modificações do ponto de vista do progresso técnico, então você vai colocando mais teor tecnológico na própria produção agrícola, então isso aumenta a produtividade, a importância dos investimentos de infraestrutura. Então, isso também vai dar um impulso para a própria indústria que vai se colocar, porque quando você tem infraestrutura, você melhora as formas de produção, não só na circulação de matérias-primas, mas também para a instalação das indústrias. Modificações no padrão de distribuição de renda e esses reflexos na procura global. Então, a própria dinâmica da economia vai gestando novas formas de distribuição desse excedente. Esse excedente vai ajudando no que a gente poderia chamar de dinâmica de aumento da procura global. Então, isso vai facilitar também para que essas novas indústrias que estão sendo gestadas consigam um espaço nesse mercado interno que está se formando. E a dimensão do setor exportador e as suas potencialidades também vão gerando essas novas atividades internas. Então, quanto mais próspera é a parte de produção
e comercialização desses produtos primários exportadores, maiores são as condições para você ter esse impulso inicial da industrialização. Primeiro, você produz, você exporta, consegue recursos e com esses recursos você pode canalizar o quê? Para aumento das importações ou para a construção dessa indústria para uma produção interna. Primeiro, por que ela vai fazer essa produção interna? Porque você tem um aumento da renda, dado o aumento da produtividade dessas atividades agrárias exportadoras. Então, a própria dinâmica comercial vai levar a essa evolução do mercado interno e necessariamente a instalação de indústrias nesses países. Então, continuando esse impulso, a industrialização ela vai necessariamente ser ligada diretamente a esse aumento das importações. Então, diretamente pelo comércio internacional e indiretamente pelos efeitos da renda e essa diversificação da procura. Então, a própria economia e essa mudança da estrutura econômica vai levando ao quê? A necessidade de novos produtos. A necessidade de novos produtos, no lado econômico, vai caracterizar novas oportunidades de negócios. Essas novas oportunidades de negócios vão ser diferentes daquelas oportunidades de negócios que já estão postas anteriormente. Que no caso são as produções ligadas ao setor agrícola, e você abre espaços para outras formas de inversão de recursos, que no caso desses países vai ser a industrialização. Essa industrialização, principalmente, ela ainda vai ser caracteristicamente básica, com baixo teor tecnológico, mas você já tem esse primeiro impulso, essa primeira segmentação dos fatores produtivos dentro da economia. E nesse caso a gente vai ver que essa industrialização ela vai surgir com dois tipos de indústria principais. Primeiro tipo, ligado à produção para exportação. Então, tem indústrias que vão ser auxiliares a esse próprio padrão de produção agrária exportadora. Então, no caso, a gente poderia falar de indústrias ligadas à refinaria de açúcar, fabricação de óleos, frigoríficos. Então, vai ser um suporte para as exportações. E um outro tipo de indústria que vai ser o quê? Que vai ser para atender esse crescimento da procura global e atender também as demandas desse processo de urbanização que está se colocando. Por que esse processo de urbanização? Relembrando aquela mudança da estrutura de infraestrutura desses países, que ao mesmo tempo vai abarcar essa implantação das indústrias e concentração das pessoas que estão saindo dos setores ligados à produção agrária exportadora, buscando oportunidades nesse novo mercado de trabalho que era nas indústrias no lado urbanizado, no setor urbanizado das economias. Então, partindo desses pontos, a gente consegue fazer a primeira interatividade dessa unidade. Então, a interatividade vai versar sobre qual é o movimento inicial, caracterizado por Furtado, para a ocorrência de um processo de industrialização num país subdesenvolvido. Então, alternativa A, especialização na produção de produtos primários. Alternativa B, diminuição do excedente social. Alternativa C, formação de uma burguesia nacional. Alternativa D, um processo de distribuição de renda igualitária. E alternativa E, trocas comerciais favoráveis.